governo decidiu que jovens de 16 anos deveriam se casar com quem eles mandassem. Desse modo, criaram um sistema e quando a pessoa atingir essa idade, receberá uma mensagem do governo dizendo com quem a pessoa deverá se casar. No entanto, Yukari não gostou nada disso, pois ele é apaixonado por outra garota. Assim veremos a história dele, tentando se manter próximo de quem ama enquanto seu dever é casar com outra pessoa. Eu sou o Lancelot e no Resumindo Animes de hoje assistiremos Koito Uso. E pessoal, não se esqueçam de deixarem o like e se inscreverem no canal. E estamos em busca dos 200 mil inscritos e preciso da ajuda de todos vocês. A história inicia com o casamento de uma idol muito popular, a qual se casou com um homem comum que estava no ensino médio. Eles foram combinados através do registro governamental e finalmente se casaram. Em 1975, uma lei para combater a baixa taxa de natalidade foi criada. Ela obriga os meninos e as meninas japonesas com 16 anos a casarem com quem o governo quiser. Ao chegarem na cidade, receberão uma notificação informando quem será o seu futuro cônjuge. E se relacionar com qualquer outro além do seu parceiro é proibido. Devido a essa política, a taxa de natalidade estabilizou. E foi descoberto que crianças nascidas de tais combinações possuíam maior inteligência média. Desse modo, esses casamentos que promovem a felicidade baseada na genética começaram a ser conhecidos como as cordas vermelhas da ciência. Contudo, havia um garoto comum que estava apaixonado e infeliz com esse sistema. A cena corta para Yukari, o protagonista que está apaixonado por Misaki, uma colega de classe. De repente, Takeda, um de seus amigos, foi até o protagonista para dizer que não se casaria, pois ele quer um casamento baseado em amor e não algo ordenado pelo governo. Ao ir conversar com Yusuke, o protagonista descobriu que Takeda estava com medo, pois recebeu a notificação que iria encontrar sua futura noiva no dia seguinte. Você não gosta de ver anúncios quando está navegando? É bem simples. Pois recebeu a notificação que iria encontrar sua futura noiva no dia seguinte. Com mais outros garotos conversando sobre, eles decidiram prometer que nunca se casariam. Porém, quando perceberam, Misaki também se juntou a eles. Quando ela saiu, eles comentaram como a garota era bonita. E mesmo já tendo feito aniversário, ainda não tinha um parceiro designado para ela. Ao chegar em casa, o protagonista começou a pensar sobre os casamentos arranjados pelo governo. E descobrimos que o garoto é apaixonado por Misaki. Além disso, ele possui metade de uma borracha guardada como se fosse algo muito importante para ele. Há 5 anos atrás, ele percebeu que a garota havia esquecido sua borracha. E então, depois de conseguir criar coragem, deu metade da sua para ela. O que a menina agradeceu e com essas poucas palavras ela roubou o coração dele. E enquanto jantava com sua família, a mãe de Yukari comentou que o aniversário dele será em 2 dias. E eles estavam ansiosos para o aviso de casamento. Dessa forma, o protagonista se deu conta que não irá ficar com a pessoa que ama, mas sim com uma desconhecida. Preocupado que os dois possam receber o aviso a qualquer momento, ele decidiu se confessar e fará isso no dia seguinte. Desse modo, na escola, ele chamou Misaki para conversarem. Porém, quando disse que eles estudaram juntos no primário, percebeu que ela não se lembrava. Com isso, ele entendeu que aquela memória era especial apenas para ele. Porém, o garoto ainda não desistiu e disse para a garota se encontrar com ele no parque da escola primária às 6 horas da tarde. No entanto, o tempo passou e ela não havia aparecido. Mas quando já havia passado das 10 horas, ela chegou. Na realidade, ela havia mentido que não se lembrava dele. E descobrimos que o garoto tinha feito de tudo para ir para a mesma escola que ela, apenas para ficarem juntos. Quando ele disse que gostava dela, Misaki chorou. E então mostrou para ele que tinha a metade daquela borracha. E disse que gosta dele desde que aquilo aconteceu. De repente, Yukari não aguentou e abraçou a garota, dizendo que quer ficar com ela para sempre. Com isso, ela disse para eles se beijarem e foi exatamente o que aconteceu durante um bom tempo. Contudo, uma mensagem no celular do protagonista atrapalhou o momento deles. Ao ir ver o que era, percebeu ser um aviso do governo, pois já havia passado da meia-noite e era o aniversário dele. Quando ele clicou na mensagem, ela estava bugada.
Porém, ele conseguiu ver que sua parceira era Misaki. No entanto, quando tentou mostrar para ela, seu celular apagou. E algumas pessoas do governo apareceram com uma carta para ele. Ali estava Você não gosta de ver anúncios quando tá navegando? É bem simples, é só... para ele. Ali estava o nome da pessoa com quem ele terá que se casar. Porém, não era o nome de Misaki que estava no papel, mas sim uma tal de Lilina. Ele tentou argumentar que recebeu uma mensagem e estava com o nome de Misaki, mas eles disseram que não era possível e aquele papel era o documento oficial. Isso deixou Misaki triste e, ao se levantar, ela disse que não planejava ter ido até lá. Porém, ter esse momento com ele foi um sonho para ela. Além disso, ela sente que poderia viver 70 anos apenas com a força dessa memória que tiveram juntos. Yukari percebeu que ela estava tremendo e entendeu que aquilo era mentira. Assim, ele correu atrás dela e, ao alcançá-la, a abraçou, sabendo que ela era a pessoa que ele amava e queria viver junto. Em casa, a mãe do protagonista disse que ele se encontrará com sua futura noiva no dia seguinte, e eles até já tinham falado com a escola sobre a ausência dele para fazer isso. No entanto, como ele queria ver Misaki antes disso, foi para a escola mesmo assim. Porém, quando disse para seus amigos que estava fugindo do encontro com sua esposa, foi mandado direto para a diretoria. No entanto, ao ficar sozinho em uma sala à espera de seus pais, Misaki apareceu e estava com raiva, pois ela tentou deixar claro que queria que eles ficassem no passado um do outro. E então disse para ele ir logo conhecer sua esposa. A cena corta e vemos o protagonista em uma pousada, onde iria conhecer sua esposa, mas ao olhar para ela se assustou, pois achou ela muito bonita. Logo de cara vemos que Lilina estava se esforçando, e ela percebeu que o protagonista não estava nem ao menos tentando. Com isso, ela ficou muito brava e disse que não se casaria com alguém como ele. Como ela saiu da sala, o pai de Yukari teve uma ideia: deixar o protagonista ir atrás dela para fazerem as pazes. Dessa forma, mesmo sem querer, ele acabou encontrando a garota rapidamente, e ela parecia nervosa com toda aquela situação. Yukari percebeu que a garota se sentia igual a ele sobre aquele casamento forçado, e pediu desculpas pelo modo que agiu mais cedo. Desse modo, o protagonista contou para ela tudo o que aconteceu com ele, e ela achou a história muito romântica. Lilina gostou daquilo e disse que iria o ajudar a descobrir como Misaki se sentia em relação a ele, o que deixou o garoto muito animado. Com isso, eles saíram de mãos dadas para fingir para seus pais que estava tudo bem entre eles. Pessoal, se quiserem criar as vossas próprias skins personalizadas para o Roblox, tudo o que precisa de fazer é Você não gosta de ver anúncios quando tá navegando? É bem simples, é só clicar aqui no cantinho e clicar Entre eles. No dia seguinte, na escola, o protagonista estava falando de sua futura esposa para seus amigos. Porém, quando Yusuke viu que Misaki estava entrando na sala, perguntou se a garota não queria ver como era a futura esposa de Yukari, o que deixou o clima pesado. Como Lilina pediu, o protagonista foi até a escola dela depois da aula. Porém, ao perguntar sobre ela para outras garotas, descobriu que ela tinha um apelido estranho. Ele a encontrou na enfermaria, pois a garota tinha passado mal na aula de educação física. Ao perguntar para ela sobre aquele apelido, descobriu que a garota não gostava nada dele. Quando criança, Lilina estava doente, e então ficou no hospital por um bom tempo. Assim chegou na escola mais tarde que as outras garotas, o que fez com que ela ficasse excluída. Agora, mesmo querendo se enturmar, ela não consegue. Por isso recebeu aquele apelido. Enquanto conversavam, o protagonista percebeu que não estava tendo dificuldade em falar com ela, e disse que o motivo disso era por Lilina ser um livro aberto, sendo fácil de conversarem. Contudo, essa é a primeira vez que alguém disse isso para ela, o que a deixou feliz. Ao saírem da escola, descobrimos que a Lo chamou lá para ouvir mais sobre Misaki, e como coincidência, a garota estava passando por lá. Com isso, ele mostrou para Lilina quem era, e a garota não perdeu tempo, foi até Misaki e disse que era a esposa designada para Yukari. Elas foram até uma lanchonete e Lilina foi direto ao assunto, perguntando o que Misaki sentia.
Ao contrário do que Yukari esperava, Misaki foi honesta e falou que gostava nele. Além disso, ela estava feliz por conversar com alguém sobre isso pela primeira vez. No fim, as duas gostaram muito de saírem juntas e Lilina chorou por talvez ter conhecido sua primeira amiga. Tanto que ela até se confundiu se tinha se apaixonado por Misaki. Porém, como ela não tinha vontade de beijá-la, percebeu não ser isso. Além disso, Lilina descobriu que Yukari e Misaki já se beijaram. E então ela teve uma ideia e disse para o garoto beijar sua amada mais uma vez. No dia seguinte, Yukari estava confuso com Lilina o convidando para ir até sua casa no domingo. Desse modo, tentando ajudar, Yusuke disse que ela pode querer fazer aquilo com ele, o que deixou o protagonista com vergonha. Yusuke comentou que Yukari era corajoso, pois foi sozinho até uma escola apenas de garotas para encontrar a sua esposa. Com isso, ele se lembrou do passado de outra coisa corajosa que o protagonista fez. Quando estavam no cursinho, um garoto não gostou nada que sua esposa disse que nada ficou afim de Yusuke depois de tê-lo visto no trem. Vendo a confusão, o protagonista não sabia o que fazer. Se você não gosta de ver anúncios quando tá navegando, é bem simples. É só clicar aqui no cantinho e clica aqui em bloquear anúncios. E pronto, como um passo de... Trem. Vendo a confusão, o protagonista não sabia o que fazer, então pegou seu celular. Achando que Yukari poderia estar o denunciando para os professores, o garoto mais velho foi para cima dele. No entanto, não eram os professores que o protagonista estava chamando, mas sim a polícia. Yusuke riu ao se lembrar disso, e disse para Yukari que não deveria ter medo de ir até a casa de Lilina, pois se qualquer coisa acontecer, ele pode sempre ligar para a polícia. Com o dia chegando, ele foi até a casa dela. Porém, ao entrar no quarto da garota, viu que Misaki também estava lá. No começo, a situação estava estranha. Porém, Lilina conseguiu convencer os dois de ficarem lá. Elas começaram a conversar e esqueceram que o protagonista estava no quarto. Porém, quando Lilina percebeu, disse para ele beijar Misaki. Por causa disso, a garota disse que precisava ir ao banheiro. E Yukari deu um sermão em Lilina. Entretanto, quando voltou, Misaki disse estar pronta para o beijo. Contudo, quando estavam prestes a fazer isso, o protagonista não conseguiu por estar muito nervoso. E Misaki percebeu que Lilina estava com uma cara um pouco estranha. Após isso, ela precisou ir embora. Mas antes perguntou o que Lilina sentiu ao ver aquilo. Misaki disse que quer que Lilina se apaixone por Yukari, pois ela não acredita ser a garota certa para ele. Assim, ao perguntar se ela não se importou ao ver eles quase se beijando, Misaki foi embora. Ao voltar para seu quarto, Lilina não entendia o que estava sentindo. Porém, disse para Yukari beijar Misaki todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Voltando para casa, o protagonista perguntou para ela se aconteceu algo entre as duas, pois Lilina estava estranha. De repente, Yukari viu Yusuke e apresentou Lilina para ele. Porém, honesto como sempre, a primeira coisa que o garoto disse foi que ela parecia ser virgem. Isso deixou os dois com vergonha e ela não gostou nada dele. Depois da aula de educação física, vemos que Yusuke é popular com as garotas da escola, o que ele não se importa, e quando passaram por Misaki, vemos que os